Atenção para o top de 5 segundos. Olá, boa tarde! Tudo sobre o Baixão da Gama que não para de contratar, mais 2 reforços pintando e você vai conferir aqui no Momento do Esporte. O Vasco que joga lá em São Paulo, na Neoquímica contra o Corinthians. O Flamengo que depois de se classificar praticamente os 2-0 em cima do Grêmio lá na Arena do Grêmio, joga agora por 2 resultados, podendo perder por 1-0 e até o empate já classifica o Flamengo para decidir a Copa do Brasil, mas tem uma parada indigesta. Joga amanhã contra o todo-poderoso Atlético Mineiro lá no Estádio Independência. O Fluminense que joga aqui no Rio, o Botafogo também, o Botafogo que está aí, subindo a cada dia. E mais, seleção brasileira, feminina, os comentários de Marcos Salles, você vai curtir dentro de instantes, aqui no Momento do Esporte, que está começando, claro. De segunda a sexta-feira, a programação mais diversificada que você já viu. TV Ondas Play. Aqui é o seu lugar e de sua família. E você vê o que você quer ver. Filmes, desenhos, a palavra de Deus, louvores, entrevistas, entretenimento e muito mais. Fique conosco. Você, com certeza, vai se divertir e aprender muito. TV Ondas Play. Aqui você vê o que você quer ver. Momento do Esporte, com Napoleão Nascimento, o imperador que já cobriu 9 Copas do Mundo. Momento do Esporte no ar. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha no Brasil e no mundo. Aqui o Momento do Esporte, 35 anos no ar, levando as melhores informações sobre o clube do seu coração. Este quadro que foi criado por mim ainda na CNT há 35 anos. E você que me acompanha por todos os lugares onde passei, CNT, Bandeirantes, Record, TV Caracol, sempre com a mesma credibilidade. Isso eu devo a você. E também agora no canal de YouTube, né? E você que nos acompanha no canal de YouTube, tá vendo esse sininho aí embaixo? Aperta e dá o seu joinha, dá o seu like, porque é muito importante para o nosso trabalho, para o segmento do nosso trabalho. Hoje o programa recheado de informações, matérias, e eu quero primeiramente agradecer a Deus, segundo a você, que é a razão principal da nossa existência, e dizer o seguinte: vários quadros o Momento do Esporte tem criado durante esses 35 anos. As outras emissoras me copiam, mas não tem problema. A gente cria de novo. Está de volta aqui no Momento do Esporte, já a partir da próxima semana, o quadro que vai falar do clube do seu coração, mais através de melodia, né? Então, aguarde que vem aí com o Marcelo do Cavaco. Ele vai falar da galera, mas cantando para alegrar você, torcedor do Vasco, você, torcedor do Botafogo, do Fluminense e do Flamengo. Dito isto, venha pra cá, Marcos Salles, meu repórter comentarista da Napoleão, boa tarde a todos. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Marquinhos, tu tá acompanhando aí os jogos, rapaz, da Mundial Feminina, Sim. Futebol feminino? Pô, o negócio tá pegando, né, cara? A Argentina tomou um couro. Tomou um couro a Argentina. É mesmo? É, 2-0. Que isso, rapaz. Agora vamos ver. Mas acho que não classifica não, né? A situação agora é difícil. Complicado, né? É difícil. Perdeu para a África e ficou numa situação complicada. Porque o mundo todo praticamente parou. Porque a gente pensava que não ia ter tanta repercussão a seleção. Depois da exibição da nossa seleção, rapaz, aqueles 4-0, o negócio cresceu, todo mundo está interessado. Tem gente agora saindo para ir para a Austrália para ver os jogos. Graças a Deus, né? Que as meninas estão dando conta do recado. Daqui a pouco a gente vai falar da seleção brasileira, porque antes, você sabe, vem aí o quadro dele, o Sebastião Paes, que garimpa a notícia. Vem de lá, Sebastião Paes. Sebastião Paes, dá o recado. Boa tarde, Napoleão Nascimento, equipe, boa tarde, amigas e amigos do programa Momento do Esporte. A gente começa o nosso recado de hoje dando um rápido boletim sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2023, informando que a nossa seleção canarinho feminina estabeleceu um novo recorde de audiência na TV e foi aplaudida pela mídia nacional e internacional.
após a goleada sobre o Panamá por 4-0. Na Austrália, a partida também se repetiu nas transmissões. A TV Globo registrou a maior audiência em horário matutino, que é de 8 às 10 da manhã, desde agosto de 2008, com um crescimento de 100% em relação às 4 segundas-feiras anteriores. Também no YouTube, registrou-se mais de 1 milhão de acessos simultaneamente durante a partida. E as jogadoras à disposição da treinadora Pia Sundhage na Copa do Mundo, Marta está no topo da artilharia da nossa seleção com 122 gols. Logo atrás surgem Debinha e Bia Zanerato, as titulares do ataque da equipe, que juntas já somam 97 gols com a camisa canarinho e podem passar do 100º gol ainda durante a competição. E a seleção feminina também registrou na última quinta-feira a foto oficial da delegação da Copa do Mundo Feminina de 2023. O detalhe é que este é o maior grupo de toda a história em competições femininas. Além das 23 atletas, o grupo é composto por 37 profissionais entre presidência, comissão técnica e apoio. Já a delegação com a maior, essa é a maior delegação com a maior presença feminina na história da seleção brasileira. Entre as 37 profissionais, há 18 mulheres atuando nas áreas técnica, administrativa, médica, comunicação e segurança. O grupo que disputou a Copa do Mundo Feminino de 2019, quando contou com somente 4 mulheres entre comissão técnica e apoio. Para encerrar, meu amigo, o boletim de hoje a gente destaca 4 comportamentos das jogadoras que foi observado durante as partidas já realizadas na Copa do Mundo Feminina, contrastando inclusive bastante com o que se vê no futebol masculino. A primeira é que a arbitragem tem espaço para trabalhar, não há pressão sobre marcações, não há chiliques quando o VAR está analisando. A segunda é a ausência de simulações, ninguém sai rolando depois de levar uma falta, não se leva as mãos ao rosto depois de receber um encontrão, por exemplo. Não há tentativas teatralizadas de manipular a arbitragem. E a terceira é as coletivas contêm respeito nas respostas. As atletas se colocam sem medo e abordam temas gerais de jogo sem reclamar das perguntas, mesmo das piores delas. E a quarta e última é que no futebol feminino as jogadoras não têm medo de se posicionar a respeito de temas sensíveis como a LGBT-fobia. E por hoje é só, meu amigo, a gente fica por aqui desejando um bom final de semana a todos, um forte abraço e fiquem todos com Deus. Valeu demais, Sebastião Paz, obrigado pelas informações. Sebastião foi lá e e mandou de primeira tudo, é brincadeira, cara. O cara é brincadeira. Olha aqui, irmão, você, meu amigo, minha amiga, você que quer mudar de vida, você que pretende uma mudança, eu vou te fazer um convite todo especial para um evento que vai ter hoje ali no SPAR, aqui em Maricá, a Viva Maricá. Olha, imperdível, tá ali o convite, o nosso querido deputado estadual Renato Machado, pastor Renato Machado será o pregador, né? Também tem a cantora Gisele Nascimento e a banda, a Maria Pita, imperdível. Mas o detalhe, 0800, você que quer realmente ter um encontro com Deus, vá a esse evento, compareça, entendeu? Dê a sua contribuição. A sua contribuição é a sua presença, né? Então, hoje, repito, 7h30 da noite, ali no SPAR. E eu estarei presente, eu e o meu querido escudeiro Marcos Salles. Olha, quero falar aqui para você o seguinte. A partir da próxima semana, provavelmente, você já vai ter aí o nosso novo quadro, né? É um quadro bonito. Tu vai gostar, cara. Você que me acompanhava já há algum tempo. O Marcelo do Cavaco vai falar da galera do cavaquinho. Vai ser gostoso pra caramba. Esse quadro eu tenho certeza que você vai gostar, porque você já me acompanhava na Record, na Bandeirantes, na CNT, e a gente já fazia esse quadro lá. Vamos falar da seleção brasileira feminina? Vamos. Que hoje a técnica, a Pia Sundhage, vai dar uma coletiva, né? Daqui a pouco. A seleção treinou a semana toda, depois da grande exibição, 4-0 em cima do Panamá, e agora vem a França. Agora, meu irmão, presta atenção, hein? Corrente pra frente, porque a França é um palco formiga. Eu acho que o Brasil nunca venceu a França. Não, França, né? Não. Pelo contrário, é um adversário que sempre complica a situação do Brasil.
E agora, no jogo de amanhã, o Brasil vai ter que mostrar que realmente está numa crescente aí. E a gente torce para que dê tudo certo. A princípio, se jogar o que jogou na estreia, tem assim fortes. Marquinhos, tu acha que nós temos condições de vencer a França? Com toda sinceridade, nós já estamos nisso há muito tempo, né? A gente não vive de ilusão. Por exemplo, só rapidinho passando aqui. Eu tava assistindo os nossos companheiros lá da Gaúcha e tal. Rapaz, o que os caras falaram mal do Flamengo, que o Flamengo não é mais aquele, que tomou de 4 do Bragantino. Cara, cada jogo é uma história diferente. Entendeu? E o Flamengo foi lá e deu um chocolate, no Equador, deu olé. Na minha opinião, foi o melhor jogo do Flamengo. Sem dúvida. Cada jogo é uma história diferente, né? Agora, claro que nós vamos torcer para que a seleção consiga, pelo menos, apresentar o mesmo futebol. Claro, o Panamá é uma seleção fraca? É. Mas, se jogar com aplicação, se jogar com coração, né? Com a bandeira brasileira pregada no peito, eu acho que o Brasil consegue um bom resultado. Até o empate é um bom resultado, né, Marcos? Sim, com certeza. A Pia fez alguns amistosos exatamente com seleções nível França. Ao contrário do Tite, que só queria mamão com açúcar. A Pia jogou contra a Inglaterra, a Itália, venceu a Alemanha. Isso aí. Então, quer dizer, são jogos para que ela fizesse realmente um parâmetro de, até mesmo estratégico, como ela vai trabalhar a equipe para enfrentar essas outras equipes que são consideradas as equipes top. E a França é uma das primeiras que o Brasil vai enfrentar. Acho que tem tudo para poder vencer. Mas futebol é dentro de campo, é aquele que tiver mais aplicação, mais vontade, aquele que errar menos, né? Porque eu acho que é um jogo também de detalhe. Eu acho que o futebol feminino é muito jogo de detalhe. É muito gol que às vezes acontece. Agora, uma coisa a gente tem que reconhecer. Nós temos lá na Austrália o que há de melhor no futebol feminino mundial. É verdade, né? É verdade. As garotas habilidosas, né? E jogando com coração, jogando com raça e com uma técnica apurada. Isso aí tudo pode ajudar no jogo de amanhã, né? Eu vejo essa seleção assim, melhor preparada técnica e fisicamente e também mentalmente. Eu acho que o trabalho que a Pia fez foi também trabalhar a mente das jogadoras. E vale lembrar que a França vem de um empate, né? Sim, e o Brasil, um empate. Uma vitória, quer dizer, um empate praticamente garante o Brasil na próxima fase. Vamos torcer, preparado para acordar amanhã às 6h30 da manhã? O jogo é 7. Não, mas todo dia acordo esse horário, não tem problema com acordar cedo, não. Pois é. Vou sair toda a sorte para nossas meninas. Aliás, eu queria falar para você, cara, que eu falei ontem à noite com a Bárbara, nossa amiga da Rede Globo, que está lá fazendo cobertura para a Rede Globo, ela e a Renata. E ela me passou o seguinte, que euforia total, cara. Euforia total das meninas do Brasil. Cara, pô, elas estão convictas de que vão fazer a melhor Copa do Mundo da história. Não, mas dá para perceber esse entusiasmo nas meninas. Né? As meninas estão soltas, estão alegres. Até mesmo dentro de campo você consegue ver isso. Então é uma seleção que ela foi renovada em boa parte, e esse trabalho que ele está sendo feito já há algum tempo, não é aquele trabalho, foi um trabalho a longo prazo, bem, né, elaborado. Ela assumiu em 2019, exato, bem elaborado durante esse tempo, e eu acho que o ambiente hoje é muito favorável dentro da seleção feminina. Muito bem, vamos partir agora para o Campeonato Brasileiro, coisa aqui de casa, aqui do Brasil. Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro que começa neste sábado e termina no domingo. Acho que são 6 jogos do sábado. Bota aí na telinha da TV Ondas Play, também no nosso canal de YouTube, meu querido William, tá ali já, olha lá, ó. Teremos do sábado, né, o Fluminense com o Santos, esse jogo às 16 horas. O Atlético Paranaense com o Cruzeiro, também às 16 horas, jogo lá na Arena da Baixada. O Internacional recebe o Cuiabá, lá do campo do Inter, né, às 16 horas. Corinthians e Vasco, também amanhã, na Neoquímica Arena, às 18h30. Teremos Fortaleza e Bragantino, também às 18h30. E o jogão de bola, meu irmão, Atlético Mineiro e Flamengo às 21 horas. Não é brincadeira não. Aí no domingo, pode subir um pouquinho a telinha, meu querido William. No domingo teremos o São Paulo recebendo o Bahia lá no Morumbi. Esse jogo é o jogo do mau hálito. É o jogo às 11 horas. Meu irmão. E América de Minas e Palmeiras. Que jogão, hein, Marquinhos? América Mineiro e Palmeiras. O América aí. Zebra. Domingo, 16 horas. Aí teremos Botafogo e Curitiba no Engenhão.
às 16 horas, que deve ser o jogo da Globo. Goiás e Grêmio, isso lá na Serrinha, no estádio Elê Pinheiro, fechando a rodada, né? Essa é a 18ª rodada, né? Não, 17ª rodada. A próxima vai ser a 18ª. Marquinhos, tu já antecipou. Nem te perguntei, tu já antecipou. Será que vai pintar a zebra aí, Marquinhos? É um jogo que, assim, o América tá na zona de rebaixamento, tentando sair da zona de rebaixamento. Vai receber o Palmeiras em casa. O Palmeiras não está vivendo um bom momento, apesar de ter um elenco muito bom. Então, de repente, o América pode, né, tentar beliscar aí uma vitória e aí vai ser a grande zebra da rodada. Será? Vai dar pra botar aí, meu editor, a classificação até o momento? Bota aí, por favor, na telinha da TV Ondas Play. Aqui não brinca serviço não, rapaz. Aqui o William, brincadeira, é vapt-vupt. Já tá ali, ó. Botafogo, não tô vendo ninguém na minha frente. Botafogo é o líder com 40 pontos, mesmo. Segundo, Grêmio com 29. Terceiro, Flamengo com 28. Quarto, Palmeiras também com 28. Quinto, o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense deu um salto depois da vitória em cima do Vasco, com 26. Com 25 nós temos o São Paulo, que é o 6º colocado. O 7º é o Fluminense, também com 25. O Bragantino é o 8º, também com 25. Fortaleza é o 9º com 23. O Internacional é o 10º, também com 23. Subindo aí a escada, o Cruzeiro é o 11º. Cruzeiro, rapaz, que coisa, hein? 11º com 22. Cuiabá já colou no Cruzeiro. É o 12º também com 22. Depois o Atlético Mineiro é o 13º com 21. Santos é o 14º com 17. Aí a ladeira vai caída, hein? Aí vem o Corinthians, 15º com 16 pontos. Tá perigando. Goiás é o 16º com 15. Bahia! O Bahia é o 17º, o primeiro da zona do rebaixamento com 14. Depois o Curitiba, 18º, também com 14. O América passou o Vasco e empurrou o Vasco para a lanterna. O América de Minas é o 19º com 10. E o Vasco, infelizmente, na lanterna. A gente fala isso com tristeza, às vezes o cara fica de gozação. Mas olha, eu vou te contar uma coisa. O Vasco vai ter que rebolar muito para poder superar essa situação. Mas daqui a pouco no noticiário do Vasco, né, você sabe que aqui no Momento do Esporte a gente fala todos os dias do clube do seu coração, dá detalhes, né, de contratações, de treinos, matérias, jogadores que estão chegando, jogadores que estão saindo. Daqui a pouco você vai saber tudo aqui do Vasco da Gama. Mas já tá com a luz vermelha acesa? Roxa. Roxa. Por que roxa, cara? Porque passou de vermelho. Que é isso, cara? O Vasco tá apanhando tanto, que aí quando você apanha, você leva um soco no olho e fica roxo. Sim. É por isso que a luz tá roxa. Então tá, hora e meia de falarmos do clube do seu coração. E eu abro o programa falando dele, o Machão da Gama, o gigante da colina. Bota aí, William, o hino do Vasco e o escudo do Machão da Gama, pra gente começar aqui o noticiário do Vasco. O Vasco que, como sempre, tá tendo a semana cheia, porque o Vasco não tá na Libertadores, não tá na Sul-Americana, não está na Copa do Brasil. Quer dizer, tá numa competição só, que é o Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, está muito mal, mas muito mal mesmo. Estão chegando aí os reforços. Esses que chegaram vão ser titular ou opção pro técnico Ramon Dias? Bom, primeiro, um relato. A pior campanha, assim, um recorde histórico negativo do Vasco. É uma das piores campanhas no Campeonato Brasileiro. Enquanto tá falando, ele tá mostrando, vai mostrando aí os treinos. Então, o Vasco... O William não perde tempo não. Perde, não. O Vasco contratou o lateral esquerdo Jefferson, contratou aí o Paulinho Paula, né, que inclusive a documentação dele chegou ontem. Ele é parente do Beijinho de Paula, não? Pode ser. ele, inclusive o nome dele já saiu no vídeo, ele também está liberado. Chegou o Sebastião Ferreira, que é um atacante. Sebastião Ferreira? Isso. Atacante, né? E o Prachetes, que veio do Bragantino, que é o meio. Desses jogadores, a princípio... Né? Medel, né? Não, o Medel veio antes. Veio antes. Tu fala depois da vida do Medel. Isso, depois da vida do Medel. E aí, no caso, o Prachetes parece que já tem a possibilidade dele estar em campo, né? Além do Medel, tem aí, né, o torcida tá ligando pra cá, torcida do Vasco tá ligando pra cá, meu irmão. Atende aí, William. E fala que não pode interromper o Marcos Salles, não. E o Sebastião Ferreira também já tá, né, já tá no vídeo, e a tendência é que ele já entre como titular da equipe. Agora, tem um fator importante, parece que o Ramon Dias está querendo trabalhar com um sistema com 3 zagueiros, né? Então, a princípio aí, o Prachetes, o Sebastião Ferreira
E até mesmo o Paulinho, eles têm chance de entrar como titular. Mas a escalação mesmo só amanhã, quando estiver em campo, para a gente saber o que vai ser feito desse esquema e também dessa escalação do time do Vasco da Gama. Agora, o Marquinhos, o detalhe é o seguinte, cara, daqui a pouco a gente vai chamar aí os 2 novos contratados do Vasco, né, para a torcida tomar conhecimento, né, os reforços do Vasco, o Praxedes e também o Paulinho. Mas, rapaz, o Vasco está tentando outros reforços, mas não estão vindo, porque a fama de mal pagador do Vasco está espalhando. Sim. Já tem gente aí espalhando por tudo quanto é canto que o Vasco não paga, que está devendo e tal. Então, os jogadores não estão vindo por isso. Tadieres mesmo só queria negociar o Maicon Santos se tivesse uma garantia antecipada. Como o Vasco é um bom jogador, né? Como o Vasco não até desistiu já. Não tem. Aliás, dizem que entrou um dinheiro, mas não consegue fechar uma negociação dessa. Basta negociando Roberto Rojas, zagueiro, né? Que dá para vir aí por empréstimo com a opção de compra. Então o Vasco está no mercado, mas tem essa dificuldade que aí dá com a parte financeira aí um tanto quanto não muito, vamos dizer assim, correta de pagamento, aí fica com o nome sujo. Vamos lá, popular. É caloteiro. Não tá pagando. Vamos lá, popular. Não, é incrível que a SAF do Vasco, que tem pouco tempo, quanto tempo que tem a SAF do Vasco? Não tem um ano. Ela já tem 3 protestos no cartório, sendo que um protesto no cartório de R$302. Aí tá de brincadeira. Aí eu vou pra galera, que nem o personagem lá do Chico Anísio. Aí eu vou pra galera. Bom, irmão, nós vamos agora colocar para o torcedor vascaíno. O torcedor sempre gosta de ouvir o seu craque, né, as suas novas contratações. Eu vou colocar as 2 caras novas contratados do Vasco. O primeiro é o Praxedes, que eu já vi jogar, um bom jogador. E ele vai falar da sua expectativa de estar no Vasco. Todo jogador quando chega diz, poxa, era tudo meu sonho jogar no clube. Roda o VT aí, meu querido William. Muito gratificante, é um prazer enorme poder voltar a jogar no Vasco, de onde eu comecei a minha trajetória, e estou muito feliz de estar de volta e espero ajudar a equipe da melhor forma. Foi o meu primeiro clube, né, o Vasco, comecei com 9 anos. Então aqui foi onde tudo começou, e poder voltar para cá é uma honra, um clube gigante como esse. O grupo me recebeu muito bem, já conheci alguns jogadores, né? Como eu falei, já joguei aqui, o Peck, o Miranda, o Zé Gabriel também já conhecia, mas todos me receberam muito bem, me senti em casa e espero poder começar a atuar logo para ajudar a equipe. O recado que eu deixo é muita entrega dentro de campo, muita vontade. E é isso, vamos lutar aí para conquistar grandes coisas. Meu querido Marcos Salles, Praxedes, que foi criado em São Januário, conhece cada palmo daquele chão. Vem para ser titular ou para compor o elenco? Não, a princípio para ser titular. Apesar que o Vasco ainda está em busca de um meia esquerda, ele é um meia, né? O Vasco agora precisa, vamos dizer assim, trazer um jogador que seja aquele jogador que vista 10 e faça a diferença. O Praxedes é um jogador que pode compor elenco e é aquele jogador coletivo. Agora, não é aquele jogador diferencial. Né? Todo time normalmente joga. Não é uma Arrascaeta da vida. Não é uma Arrascaeta da vida. Então o Vasco precisa ir em busca desse jogador. No mercado é difícil ter, mas os que Olha, tem... eu indicaria pro Vasco. O Vasco, eu vou te contar uma coisa, eu acho que os caras são assim, ó. Eles não enxergam, eles não sabem montar time. Sim. Eles não sabem montar time com jogadores bons e baratos. Se ele for lá do América de Minas e trazer o Benítez de volta, o Benítez vai arrumar a casa. Exatamente. E não é caro. Rapaz, pelo amor de Deus, vocês estão em função errada, meu irmão. É só ir lá do América, traz o Benítez com esse time aí, o Benítez vai arrumar, vai brincar. Ali metendo bola pros caras, que é um craque, vai fazer gol de... Pô, se eles estão com dinheiro, vão lá e pegam o Benítez, pô. É isso? Mas não, só querem jogador de fora, jogador que... Enquanto o cara custa 2 milhões aqui, ele quer trazer um de 8, que não tem como pagar. Aí não dá, cara, não dá pra chegar a lugar nenhum. Bom, vamos então curtir agora o Paulinho. Conhece o Paulinho? Tô conhecendo agora. Prazer! Tô te apresentando. Paulinho, roda a VT aí, Will. É bom que ele apresenta até a família pra gente. Isso, vamos lá. Para mim é uma felicidade muito grande, depois de 6 anos e meio estar fora do meu país e hoje poder retornar
o meu país com a grande oportunidade que é o Vasco da Gama, é o time do meu coração. Fico muito contente por essa oportunidade. Estou muito feliz e espero retribuir da melhor forma. Cara, meu pai não me influenciou, até porque ele é Vasco, eu também sou Vasco desde pequenininho. E quando surgiu a oportunidade de vir para o Vasco, eu acho que foi um momento onde a gente parou e analisou, falou, pô, que baita oportunidade, que baita momento. E eu e meu pai sentamos, conversamos, analisamos tudo e achamos que a gente era o momento de voltar para o Brasil, para o time do nosso coração, e para a gente está sendo uma felicidade muito grande, cara. E o meu ídolo aqui no Vasco, as pessoas que eu acompanhava jogar aqui, eu gostava muito do Romário. O Romário, além de ser de posição diferente, mas pela história que ele criou no Vasco, pelos gols que ele marcou, pelo respeito que ele tem. Então, eu sou muito fã do Romário e estou muito feliz de estar aqui no Vasco. Cara, a recepção muito boa, a galera muito humilde, galera muito simpática, e fiquei muito feliz pela recepção e já estou ansioso para entregar logo em campo junto com eles e a gente ajudar o Vasco a alcançar os seus objetivos. Primeiro quero agradecer ao Vasco pela oportunidade de estar vestindo essa grande camisa aqui que é o Vasco, pelas suas histórias, por tudo que o Vasco tem, por tudo que o Vasco conquistou. Para mim é uma felicidade, uma honra muito grande estar fazendo parte do Gigante da Colina. O recado que eu posso deixar para o torcedor, que eles podem esperar de mim muita entrega e muita luta dentro de campo, e que agora o caminho é estar todos juntos, é trabalhar cada dia melhor para que a gente possa colocar o Vasco no devido lugar, que é lá em cima. Então, agradecer pela oportunidade e dizer para o torcedor que juntos somos mais fortes. Daí, jogador apresentado, a mesma pergunta. Vai disputar a posição ou vem para ser titular? Ele tem uma boa referência, né? A referência dele é boa, mas como eu não conheço, a princípio quero ver ele jogar. Quero ver ele jogando. Apesar que o meio campo do Vasco tem algumas posições ali que estão em aberto, né? Por exemplo, tá chegando o Praxedes, parece que ele vai entrar de titular. E aí vai sobrar o Jair e o Medel. Cara, eu vou falar uma coisa pra tu. Eu vi alguns jogos do Praxedes, não só lá no Bragantino, todos os times por onde ele passou. Ele é um bom jogador ali com a perninha canhota. Ele é um cara que marca bem, né? Pô, não, tem um bom passe. Assim, agora não sei o que tu falou. Não é o 10 que o Vasco... Não é. O Praxedes, eu acompanhei um pouco da trajetória dele na categoria de base. Ele tinha uma certa habilidade, mas hoje ele já é um jogador profissional, já é cascudo. Paulinho, é um jogador de área ou jogador que volta? Não, meu volante é aquele... É um meia que pode trabalhar também como volante. Ele faz essa função que o Gabigol tá fazendo no Flamengo, né? Ele cai lá. Não, mas eu acho que ele é mais a função do Everton Ribeiro. Entendeu? Mas a função do Everton Ribeiro guardada as devidas proporções. Agora, como ele pretende jogar com 3 zagueiros, eu acho que de repente o Praxedes deve ser titular. Se ele jogar no 4-4-2, eu acho que cabe o Paulinho também nesse meio de campo. Fechando então o Vasco. Vasco e Corinthians, jogo super importante. O Vasco é o lanterna do Campeonato Brasileiro. O Corinthians está ali também beirando, tá bambeando, mas não caiu. Tá por ali, beirando ali a zona de rebaixamento. O que o torcedor vascaíno, em especial o meu deputado estadual Renato Machado, que hoje vai comandar um culto maravilhoso ali no Spa, meu irmão, aqui em Maricá, vai ser uma festa maravilhosa. O que o torcedor vascaíno pode esperar desse time? O vascaíno hoje ele não espera... Não se empolgue não. Não, ele não se empolga e ele só pensa numa coisa. Você também tá pessimista, hein, cara? Você tá igual aqueles caras lá do Grêmio. Falta 2 rodadas para acabar o primeiro turno. O Vasco tá lá com 9 pontos. Praticamente está rebaixado. Ele tem que conseguir dar uma arrancada e praticamente vencer todos os das 18 restantes do segundo turno, ele tem que vencer no mínimo por baixo aí 10. Vencer 10. Então, aí seriam 30 pontos, né? E o resto, o empate daqui, o empate dali, provavelmente não vai acontecer. Complica. Então, só pode pensar em vitória. A vantagem é que não vai ter torcida, né? O Corinthians foi punido, vai estar com os portões fechados. Muito bem, saindo do Vasco, vamos falar do mais querido do Brasil, Clube de Regatas do Flamengo. Bota aí o escudo do Flamengo, ele bota também o hino do Flamengo, o hino do mais querido do Brasil. Rapaz, o Flamengo foi lá em Porto Alegre, rapaz, aqueles
aquelas pitonisas lá, dizendo que o Grêmio era o melhor, que o Grêmio ia arrebentar, porque Pererê, pau duro e tal. Pô, o Flamengo foi lá e deu um show melhor, você falou aqui. Melhor jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, né? Sim, com certeza. Acho que o melhor jogo do Flamengo do ano, né? Sapecou 2-0, poderia ter sido 4, porque o Gabigol perdeu um gol. Perdeu o né? pênalti. Perdeu o pênalti, né? Perdeu o gol e perdeu o pênalti. E o Pedro também, um drible sensacional, aquela bola, 10 vezes que o Pedro faz aquela jogada, 9 entram, só aquela que não entrou. Fala do Flamengo aí, enquanto o meu querido William já vai colocar aí os melhores momentos para a torcida do Flamengo relembrar essa vitória maravilhosa, porque hoje tem muitas notícias do Flamengo. Olha lá, ó. Então, em relação à Copa do Brasil, o Flamengo está aí a uma derrota, né, por 1-0 ou empate para se garantir, né, na grande final aí da Copa do Brasil. Teve esse jogo, né, o Luizito aí no início aí tentou esse gol, quase cobertura aí, quase fez um gol, aí complicaria a vida do Flamengo. Mas a partir daí o Flamengo começou a tomar as rédeas. Teve um erro também do Matheus. Teve um erro da saída de bola. As oportunidades do Grêmio foram por erros do Flamengo. Exatamente. Mas ele errou, mas depois foi lá e se redimiu fazendo a defesa. Mais uma vez o Luiz tentou encobrir ali. Só que isso aí, cara, essa saída de bola com o goleiro, ela tem que ser muito bem feita, tem que ser muito bem treinada e muito bem trabalhada. Ó, teve esse lance aí, mas ali já tinha impedimento, né? Porque a bola bateu ali, voltou, o Gabigol estava em posição de impedimento. E o Flamengo aos poucos foi tomando conta do jogo, foi tendo mais a posse de bola e foi aos poucos minando aí o time do Grêmio, que não fez assim, fez uma partida muito maior, o chutaço do Fabrício Bruno, que o goleiro fez defesa. O Grêmio foi muito mais assim, no caso, um time... Olha a jogada do moleque, segura o moleque, Marquinhos, segura o moleque. Você viu ali, ó. Agora eu te falo a diferença do Bruno Henrique pro Cebolinha. O Bruno Henrique não é fominha, cara. Ele acha o Gabigol. Ele acha o Gabigol. O Cebolinha, naquela jogada, ele ia cortar pro meio pra bater pro gol. Concordo. Então, por quê? Pra mim é o que eu falo, o Cebolinha não é um jogador coletivo, ele é um jogador individual. Olha o pênalti aí, claríssimo. O lance do pênalti foi indiscutível, mas aí, dessa vez, o Gabigol bateu muito mal o pênalti. 7º pênalti que ele perde na carreira. Bateu muito mal o pênalti. Ele que normalmente era um jogador que dificilmente ele perdia pênalti. E agora ele vem numa sequência negativa de perda de pênalti. É o 7º que ele perde na carreira. Exatamente. Aí no caso, o Flamengo poderia ter feito 2-0 já no primeiro tempo e ia ficar tudo mais fácil para o Flamengo. Mas ele acabou errando, o goleiro pegou. Isso já aos 39, né? 39, praticamente no final do primeiro tempo. Se fosse com 2-0 no primeiro tempo, Léo Pereira pegou de primeira ali os chutaços. E o Flamengo continuou, no segundo tempo. Teve a entrada criminosa aí do Cano. Ele já tinha recebido o cartão amarelo, recebeu o segundo, foi expulso, muito bem expulso. Inclusive, assim, pela experiência, pelo jogador que é capitão. Líder, capitão do gol. Já sabia que tinha um cartão amarelo, foi fazer uma falta no meio de campo com um jogador de costa pro ataque, E ele fez essa falta e acabou sendo muito bem expulso, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. E aí ficou mais espaço, o Everton fora da área, defendeu. Rapaz, o Grêmio tem um goleiraço, né? Tem. E olha que é um goleiro que está há pouco tempo aí como titular no time do Flamengo. Aí teve essa tabelinha aí, o Thiago Maia tentou achar o Gabigol. Mostrou a inteligência. Não tocar na bola. Se ele toca na bola, ele estava impedido. Sim, a bola desviou no zagueiro, desvia aí no zagueiro, aí ele deixa a bola passar e a bola entra lá no cantinho, 2-0 do Flamengo. E aí o Flamengo, continua até impressionando, poderia ter feito mais gols, mas... A jogada do Pedro que eu te falei, ó. Verdade, deu o drible, Ele deu o drible ao contrário. O zagueiro... Ele não perde esse gol não, cara. Pô, a bola pegou mal no pé, cara. Se ele bate de lado é saco, 2-0, o que representa essa vitória, Marquinhos? Representa praticamente aí... 90%, 60%, vamos botar 70%, né? 70%, porque o Flamengo pode perder por 1-0, classifica direto. Empatar e perder por 1-0. Perder por 2-0 vai para os pênaltis. Se empatar, classifica direto. E se vencer novamente... Ele tem dois resultados que passa direto. Sim, viu, William? A derrota por 1-0 Galera rubro-negra. Pode empatar e pode perder por 1-0. E ainda tem a oportunidade de
uma eventualidade, porque na verdade são 2 gols de diferença, não é 1-0, não é 2-0, entendeu? Por exemplo, 3-1, vai pros pênaltis, né? Aliás, não vai pros pênaltis porque o Flamengo fez 2. Não tem um gol qualificado. Não, eu sei, mas aí ficaria 3-3. 3-3. O Grêmio faria 2 gols, tá certo. 2-1, entra o Flamengo. Isso aí. 3-2, entra o Flamengo. 1 gol de diferença. Isso aí. 1 gol de diferença. 2 gols. Exatamente. O livro da marca do pênalti. Uma boa vitória. Uma vitória espetacular e o time jogou. Depois eu vou pedir aqui que o Marquinho fale pra galera rubro-negra assim, os destaques desse jogo. Eu não tenho assim. Na minha opinião, seria injusto até eu dizer que foi um cara. Eu acho que todo time jogou bem. Mas vamos ouvir primeiro o técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli. Fala, Sampaoli! Eu acho que sim. Acho que foi jogo que o time não acelerou o jogo, jogou mucha troca de pases en campo rival. Dominó el juego y se defendió con la bola, que es lo que yo pretendo de este team. Bueno, y a partir de ahora tenemos que encontrar esa forma como una religión para jugar cada juego de la misma forma. Y de Felipe, bueno, nos dio desde el inicio la posibilidad de tener mejor salida, nos dio pausa, eliminación, entonces bienvenido. Es un juego que se planeó o se planificó, como el gremio tiene mucha persecución individual, entonces teníamos que trocar mucho de ellos continuamente, más en el eje vertical, para incomodar esa persecución de gente que gana mucho duelo y que defiende muy bien. Entonces salió bien porque el ocupamiento de espacio fue en tiempo justo y eso generó incomodidad a aquella igualdad numérica que propone el gremio. Muito bem. Destacaria algum jogador, conforme eu falei contigo antes de pedir a matéria do Sampaoli, ou você acha que o Flamengo no conjunto, na habilidade, jogadores, o quadrado mágico funcionou pela primeira vez em 2023, funcionou para valer, viu o Bruno Henrique jogando aquela bola de 2019. Servindo o Gabigol, o Wesley muito bem na lateral, os 2 zagueiros arrebentaram. Até o Felipe Luiz, rapaz, que bola que o Felipe Luiz... Porque é o seguinte, eu quero aqui alertar a galera rubro-negra. O Flamengo, quando joga com o Bruno Henrique e o Felipe Luiz, é uma coisa. Quando joga com aquele outro menino, é outra. Por quê? Porque o lateral esquerdo, ele vai embora, cara. Aí ele praticamente toma o espaço do Bruno Henrique, sim, né? Sim. Verdade. Já o Felipe não. O Felipe, ele corta pro meio, ele deixa o corredor todinho pro Bruno Henrique. Não tô entrando na tua área, mas vai por aí, não é? Mas sim, mesmo porque o Felipe e o Bruno jogaram muito tempo juntos, eles se conhecem. Né? O entrosamento deles é bem maior do que o entrosamento do Ayrton Lucas com o Bruno. Então, tá casando, no momento do esquema do São Paulo, tá casando melhor o Felipe Luiz com o Bruno do que o Ayrton com o Bruno. E o Flamengo, que neste sábado enfrenta o Atlético Mineiro lá no Estádio Independências, 21 horas. Como é que fica esse jogo? O Flamengo também não pode ficar muito longe do Botafogo não, cara. Não pode. Como você diz, é um pau com formiga. É um pau com formiga. O Atlético que vem de mau resultado, vem de derrota pro Grêmio lá, 1-0. O Atlético jogou pra caramba, eu vi o jogo. Jogou, amassou o Grêmio lá e perdeu de 1-0. É verdade. Então vai tentar recuperar esse resultado jogando em casa. Jogo 21 horas, inclusive eu estou até escalado para fazer o trabalho com o Paulo César Rabelo. Aquele abraço para o grande do nosso time, Paulo César Rabelo. Então o Flamengo vai ter esse jogo e vai ser um jogo difícil para o Flamengo. Mas nada que o Flamengo não possa também chegar lá e beliscar um pontinho, de repente um empate ou até mesmo uma vitória. O Flamengo tem elenco para isso. Agora um Atlético Flamengo vai ser um jogo muito difícil. E lá, rapaz, o Flamengo, dificilmente o Flamengo ganha lá, cara. Exatamente. O Flamengo ganha lá, perde lá e ganha aqui. Pois é. Se conseguir um empate, já é um bom resultado. Um ótimo resultado. E não fica tão longe dali do Botafogo. Agora, quero lembrar o seguinte. O Jorge Sampaoli, ele escala o time de acordo com o adversário. Sim, tem um monte de cara aí que acha que sabe pra caramba. O Sampaoli dificilmente repete o time, meu amigo. Ele escala o time de acordo com o adversário, entendeu? Ele escala de acordo, ele monta o esquema dele de acordo com, bota os jogadores
entendeu? Se adequam àquele adversário. Então é o seguinte, o Flamengo, na semana que vem, na quarta-feira, né, tem um jogão, cara. Sim. O Tolima no Maracanã, todos os ingressos já foram vendidos. Entendeu? Então ele não vai correr risco de perder um grande jogador, não. E nesse jogo aí o Gerson deve voltar, né? Gerson, de repente o Pulgar também deve estar à disposição. Então o Flamengo deve estar contando praticamente com o seu elenco todo completo para esse jogo. Contra o Atlético Mineiro e também preparar o time para o jogo da Libertadores. Muito bem. Saindo do Flamengo, vamos falar agora, sabe de quem? Sabe de quem? Eu não estou vendo ninguém na minha frente. O líder do Campeonato Brasileiro, Botafogo. Botafogo nisso. Bota aí, olha, escudo do Botafogo. Coisa linda, hein? Escudo do Botafogo, hino do Botafogo, Botafogo do meu amigo Roberto, lá de Itapeba, do prefeito da cidade de Maricá, o Fabiano Horta. Rapaz, todo mundo curtindo o programa, graças a Deus. A audiência não se compra, a audiência se conquista. O Botafogo tem um compromisso, aparentemente, mamão com açúcar, né? Vai pegar o Curitiba aqui no Engenhão. Sim. Mas o Curitiba vem crescendo, derrotou o Fluminense lá, né? Jogou bem fora de casa também. Sim, e é um jogo de vida ou morte pro Curitiba que tá ali na zona de rebaixamento. Tem que ganhar o jogo. O que o torcedor botafoguense espera desse jogo? Bom, primeiro que o Botafogo conseguiu ali aumentar a capacidade, né, de ingresso, mais 2.500 ingressos para a torcida do Botafogo lotar lá, assim como também uma carga de ingressos. Você já está vendo aí, já tá vendo o Bruno Lage aí conversando com a Patota, né? Botafoguense. Bruno Lage está trabalhando com a equipe, a tendência é que ele tenha aí o retorno do Eduardo, né, que não jogou. Volta o Eduardo, volta o zagueiro, né? Mas em compensação ele perde o Adrielso. Aquele detalhe, né? Não é sempre que você vai ter o elenco todo à disposição. Adrielso, cara, ele vem fazendo um campeonato estupendo. Adrielso é espetacular, zagueiro espetacular. Ele tem sido o melhor zagueiro aí do Campeonato Brasileiro, né? Inclusive fez um golaço, um gol de empate, né, contra o Santos. Aliás, esse menino que substituiu o Adrielso, aliás, que substituiu o Cuesta, que não jogou no último jogo, o Botafogo empatou, ele não foi bem não. Ele não foi bem não, contra o Santos. Eu acho que ele vai substituir agora o Adrielso, mas vai jogar pelo outro lado. Eu acho que também é um pouco de ritmo de jogo, acho que ele estava um pouco fora de ritmo de jogo, mas depois eu acho que isso aí consegue se adaptar dentro do campo. É um jogo em casa, o Botafogo tem tudo para vencer, o Botafogo está no mercado, está tentando se reforçar. Inclusive o Botafogo fez uma proposta pro Mina, aquele que foi zagueiro do Palmeiras. Zagueiraço. Zagueirão, mas ele tem também uma proposta do mundo árabe, aí é 3 vezes maior do que a proposta do Botafogo. Esse zagueiro Mina é brincadeira, é difícil ele vir. E o Botafogo está tentando também o Matheus Ponte, lateral direito, né? E do Danúbio. Está bem encaminhada aí a conversa e o Botafogo de repente pode se reforçar ali pelo lado direito. Está satisfeito com o de plástico e com o Rafael? Não é que o Rafael, ele só o ano que vem, né? Vive se machucando, né? Porque a cirurgia do joelho dele agora ele só volta o ano que vem e o de plástico está sendo reserva imediato. Então a tendência é que o Matheus Ponte do Danúbio seja contratado aí para ser um reserva imediato e se chegar vai disputar a vaga com o de plástico. Eu acho que o simples retorno do Carlos Eduardo, né, que gosta de ser chamado só de Eduardo, ele é genro do Bebeto, tetracampeão, né, o simples retorno dele já arruma a casa. Né. Agora eu tô sabendo também que tem time aí interessado no ponta direita do Botafogo, né, o Júnior. Assim, o que acontece? O Botafogo tem vários jogadores aí que estão hoje na vitrine. Na verdade, alguns clubes, né? O Júnior Sá, o Tiquinho, o próprio Adrielso, vários jogadores que aí o mercado está observando. O Botafogo está tentando fazer ali uma manobra para tentar segurar esses jogadores. E enquanto estiver segurando, o Botafogo também está na frente, o time está ajustado, está jogando por música, vamos dizer assim, né? Dá tudo certo com o Botafogo. E o Botafogo tem tudo para conseguir aí mais uma vitória e se isolar cada vez mais na tabela de classificação. Agora, Marquinhos, para fecharmos aí o noticiário do Botafogo, confirmando, o Botafogo joga contra o Curitiba, no domingo, né? O Botafogo é 16 horas no Engenhão, já tem muitos ingressos vendidos, eu acho que a torcida do Botafogo vai invadir o Engenhão. Agora, você acha que o Curitiba merece um esquema de jogo diferente, merece, porque o Botafogo já tem o padrão de jogo dele, tu acha que vai mudar alguma coisa? Não vai. O Curitiba reforçou o elenco, o Curitiba tá com ataque rápido, né? Inclusive surpreendeu o Fluminense com aquela saída de bola rápida. Você acha que a simples bola que o Botafogo está jogando dá para ganhar
tranquilo Curitiba. O Botafogo agora ele tem um padrão de jogo já definido. Então, se tem esse padrão de jogo definido, foi montado pelo Luiz Castro, vem dando certo, não tem por que mexer. Se por acaso tropeçar, começar a perder, aí sim você pode tentar modificar o esquema tático que aí passa a não dar certo. Que nem, por exemplo, a saída de bola do Fluminense. O pessoal já sabe que tem exatamente, tem aquele negócio lá o Diniz, inclusive, que ele tava de lá. Mete pra frente, porque pô, todo mundo já manjou, cara. Aquele negócio de toquinho de bola ali atrás, todo mundo já manjou, estão roubando bola e estão fazendo gol. E o Botafogo, o esquema do Botafogo, ele é um esquema de posse de bola e de transição rápida para o ataque. Então eu acho que esse esquema, que vem dando certo com os jogadores que estão ali, ele tem que ser mantido. Muito bem, vamos fechar então o programa falando do tricolor das Laranjeiras. Troca o hino, troca o escudo, bota aí o escudo do tricolor, o escudo do Fluminense, do meu amigo Marcos Medeiros, lá de São Gonçalo. Fluminense, Valdir Virgem, rapaz, tá lá em Rio das Ostras. Pô, eu tô assistindo o programa, pô, falaram meu nome aí. Não dá pra falar de todo mundo, pô, tanta gente assistindo, graças a Deus. Você que tá me acompanhando aí, meu amigo, mais uma vez, no nosso canal de YouTube. Tem aí um botãozinho embaixo, inscreva-se no nosso canal, é de graça, não paga nada não, é de graça, inscreva-se no nosso canal, espalhe por todos os cantos do Brasil, que o Momento do Esporte agora está na TV Ondas Play, para 192 canais do Brasil e do mundo em 196 países. O Fluminense tem um encontro mais ou menos, né? Vai pegar um time que estava ganhando, permitiu o empate, mas o técnico Fernando Diniz, que é técnico da seleção brasileira também, vai poder contar aí com praticamente força máxima. Fala do Fluminense aí para o tricolor. O Fluminense joga em casa, recebe a equipe do Santos amanhã, 16 horas. O Fernando Diniz trabalhou aí a semana, ele deve contar aí para esse jogo com o Marcelo na lateral esquerda, e a tendência é que ele use o Marcelo. Qual o adversário do Fluminense, que às vezes o torcedor é o Santos. É o Santos, hein? É o Santos que empatou com o Botafogo, estava vencendo o Botafogo por 2-0 e cedeu um empate. Isso aí. Então ele conta aí com o retorno do Marcelo, e a tendência é que ele use o Marcelo nesse jogo e no jogo da Libertadores aí no meio de semana. E o Fluminense, que vem aí num mau momento quando joga fora de casa. O Fluminense já está 8 partidas sem vencer fora de casa, nos jogos com o mando de campo do adversário, e quando joga em casa consegue fazer a lição de casa, consegue vencer. Dever de casa, né? E tem tudo para poder vencer aí amanhã a equipe do Santos e voltar a pontuar. Esperamos que amanhã o Felipe Melo não esteja numa tarde tão ruim quanto ele teve no jogo contra o Santos, que ele não foi bem no jogo contra o Santos, falhou 2 vezes. E tomou uma caneta. Exatamente, nas 2 falhas que ele teve, saíram os gols da equipe do Santos. O Fábio completou 100 jogos. Maravilha, né? Como goleiro aí, fechando a meta do Fluminense. E o Fluminense tem tudo para poder conseguir uma vitória importante para subir novamente na tabela. O Fluminense estava lá próximo aos 4 primeiros colocados, hoje está na 7ª colocação, e uma vitória vai fazer com que o Fluminense volte a se aproximar dos 4 primeiros. O Fluminense está dispensando aí, a princípio, o Alan, tá? O Alan voltou. Chegou por lá, ele voltou, o artilheiro voltou e tal, cria da casa, que fez gol, pô. Não deu liga e o Fluminense... Então, senão foi a contratação errada. Aí tá liberando... Vamos passar a mão na cabeça de ninguém, não. Para que ele possa procurar aí novos ares e o Fluminense continuar também a sua vida aí, a sua batalha. O Fluminense tem tudo para poder vencer esse jogo. Só depende aí de voltar a atuar bem como sempre atuou. O Ganso, que o Ganso às vezes ele tem isso, né? Às vezes ele acende, apaga, mas quando ele resolve entrar em campo e jogar o que ele sabe jogar, normalmente o Fluminense sai vitorioso. E aí o Fluminense vai contar aí com o retorno do Cano também, estava suspenso e retorna aí ao ataque da equipe do Fluminense, e o Ganso em campo é sempre expectativa de gol. É sinônimo de qualidade, né? O Ganso em campo, apesar que não foi bem no último jogo, foi até substituído, sim, mas o Ganso é o Ganso, né? Como diria o Jardel, o Ganso é o Ganso e vice-versa. Olha aqui, Marquinhos, esse jogo do Fluminense é um jogo de 6 pontos, sim, né? Porque os dois estão ali, o Santos está ali
quase perto da zona de rebaixamento. O Fluminense deu uma caída, então é muito importante que o Fluminense vença esse jogo, que é em casa, é no Maracanã. Com certeza a torcida tricolor vai comparecer, porque sempre compareceu nos jogos do Fluminense. E o Fluminense tem que partir com tudo. Volta o Cano, né? Volta o Cano, fez muita falta. Estava suspenso, terceiro cartão amarelo, está de volta. Então, meu amigo, o Fluminense parte com tudo ou joga aquele meio trivial, tá ali tocando ali atrás e tal? O Fluminense tem que jogar pra cima, tem que jogar pra tentar vencer. Normalmente quando o Fluminense joga no Maracanã, ele sempre parte pra cima dos adversários e consegue sempre um bom resultado. Muito bem, estamos colocando então um ponto final, mas antes, porém, rapidinho, nós vamos ao quadro do Quem é Quem, né? Nós temos 2 minutinhos aí, rápido e rasteiro, de pé embaixo, meu querido Marcos Salles, vamos ao Quem é Quem, né? Começando no sábado, Fluminense e Santos, 16 horas Maracanã. 2-0 Fluminense. 2-0? Cano faz gol? Faz. Ih, rapaz. Cano e Alisson. É, meu amigo. Ainda no sábado, 18h30, Corinthians e Machão da Gama, na Neoquímica. Rapaz, vou apostar no empate 1-1. Eu também acho que vai dar empate, cara. Tomara que nós estejamos errados e que o Vasco ganha. Mas eu acho que vai dar empate. 21 horas, do Independência, ainda no sábado. Flamengo e Atlético Mineiro e Flamengo, esse jogo às 21 horas. Ó, eu vou para outro empate, 2-2. 2-2? Beleza? Jogo de gols. Eu acho que o Flamengo ganha, ganha esse jogo por 1-0. Magrinho. O Flamengo sabe da importância dessa vitória. Sabe que não pode ficar muito longe, cara. Mas 2-2 já não é tão ruim. Né? E agora fechando aí os cariocas, no domingo, Botafogo e Curitiba, Engenhão. 3-0 Botafogo. 3? Rapaz, esse homem tá muito otimista, rapaz. Que isso, gente? 3-0. Que seja os 3-0 para a felicidade do nosso prefeito do Vanberto, que manda mensagem toda hora que o Botafogo faz um gol, ele manda para mim. Gol! Segue o líder! Segue o líder! Para com isso, hein, Beto? Marquinhos, valeu. Um abraço, Rafael. Obrigado. Segunda-feira estaremos juntos aqui, passando todos os resultados, com os gols, com entrevistas, né? Se Deus quiser, com uma boa vitória da seleção brasileira. Olha, amanhã encontro marcado, hein? 7 da manhã, Brasil e França, o mundo todo ligado nesse jogo e, se Deus quiser, com uma grande vitória da nossa seleção. A audiência não se compra, a audiência se conquista. A TV Ondas Play aqui, você vê o que você quer ver. Momento do Esporte, o início de uma grande amizade. Tchau! Você acabou de curtir Momento do Esporte, com ele, o Imperador Napoleão Nascimento. Muito obrigado pela sua audiência.